Basta uma rápida olhada no nosso mundo, nas coisas que nós estamos vivendo, para entendermos que as coisas não estão bem. E muito se tem falado sobre final dos tempos, salvação. Você é salvo? Salvação de quê? Para quê? Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fica comigo aí. Bom dia! Tudo bem aí com você? Nessa segunda-feira que começa mais uma semana, que o Senhor abençoe a sua semana. O meu bom dia especial hoje vai para o Yuri Martins, meu brother, que falou que os meus bom dias alegram o dia dele. Então esse bom dia é para você, Yuri, bom dia! Que o Senhor abençoe muito você e todos vocês que estão aí nos assistindo. Não sei como que você chegou aqui, mas já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha essa mensagem com seus contatos, nos seus grupos, nas suas redes. Vamos ajudar esse canal a crescer para alcançar o maior número de pessoas. Salvação. Muito se tem falado nesses dias sobre salvação. E a pergunta é: salvação de quê? Para quê? Por quê? Será que eu preciso ser salvo? E se a resposta for sim, salvo do quê? O que é isso que todo mundo fala? Salvação. Você é salvo? Você está salvo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele e para ter vida eterna. E aí Deus cria todas as coisas e coloca o homem no jardim do Éden, onde ele descia todos os dias, na viração do dia, diz a palavra de Deus, para ter relacionamento com esse homem, comunhão. E Deus dá algumas direções e ordens específicas para esse homem. Esse homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus fala para ele: olha, cuida desse jardim, cuida de tudo que eu criei, de todos os animais, você pode fazer de tudo aqui, você pode comer de tudo, somente uma árvore eu vou ordenar que você não coma, está proibido você comer do fruto dessa árvore. E esse homem, com todas aquelas maravilhas, vivendo no paraíso, no jardim do Éden, é enganado por Satanás, pela serpente, e decide desobedecer a ordem de Deus, comendo o fruto que Deus proibira que fosse comido. E quando isso acontece, o pecado entra na raça humana. Aquela comunhão com Deus, aquele relacionamento gostoso que Adão tinha com Deus é quebrado. E o homem passa a ser pecador. E aí Deus, vendo aquilo, resolve intervir. A primeira coisa que Deus faz é colocar um anjo protegendo a árvore da vida. Era a vida eterna. Para quê? Para que o homem não vivesse eternamente no pecado. E a partir de então, o pecado entra na humanidade. Eu, você, por herança, sem escolha, somos contaminados por esse pecado, porque a raça humana foi contaminada. E dessa forma, como consequência disso, eu e você já nascemos na condição de pecador, separados de Deus, inimigos de Deus. E é aí que entra a questão da salvação. Por que eu preciso de salvação? Para quê? Salvação de quê? Salvação da perdição eterna, da separação eterna de Deus. E aí que a gente tem alguns versículos que eu quero
compartilhar com você nessa manhã, tanto para você entender o que é a salvação, quanto para você ter um caminho rápido e curto aqui, para explanar a salvação, para aquele que precisa entender a obra redentora de Jesus. E o primeiro versículo que a gente usa para explicar isso para alguém, sobre salvação, sobre perdão, sobre arrependimento, ele se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 23, quando Paulo diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E aí você fala assim: ah, mas eu não sou pecador. Mas aqui o que ele está falando não são das suas atitudes, ainda que sejam pecaminosas. Você ainda talvez não tenha entendido o que é o pecado em si, mas Paulo está aqui se referindo à nossa natureza de pecado. Todos pecamos porque herdamos de Adão a natureza. O erro dele lá no passado afetou toda a humanidade. Então a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu pequei, você pecou. Herdamos a natureza do pecado, a essência do pecado. E com isso produzimos e geramos pecados que desagradam o Senhor, entristecem o coração de Deus. E um pouquinho mais para frente, no capítulo 6, no verso 23, a Bíblia vai falar da consequência desse pecado, o salário, e diz assim, lá no versículo 23 do capítulo 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, uma vez que eu entenda que eu sou pecador, estou separado do Senhor, existe um preço a ser pago por esse pecado. E Deus determinou que o salário do pecado fosse a morte. Tanto que no Velho Testamento, um cordeiro precisava ser morto, derramar o seu sangue, para que o pecado na nação de Israel fosse pago, fosse justificado. E isso acontecia uma vez por ano em Jerusalém. O cordeiro levava o pecado como um símbolo. Ele precisava morrer para que eu tivesse o meu pecado pago. E aí a gente continua, e agora voltando para o capítulo 5 de Romanos, entendendo que eu sou pecador, que o pecado tem um preço para ser pago, com morte. A gente chega em Romanos 5, verso 8, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Terceiro versículo disso que a gente chama da estrada romana, porque são 4 passagens no livro de Romanos, que deixam muito claro o caminho da salvação. Então vamos lá, recapitulando. Eu pequei, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado tem um preço para ser pago, e esse preço é a morte. Alguém morreu no meu lugar. Oh, aleluia! E aí a gente vai lá para o capítulo 10 de Romanos, para fechar esse pacote da salvação e você entender. Olha só o que diz em Romanos capítulo 10, a partir do verso 8, diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. No verso 9 ele diz assim: aqui está a chave da salvação. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que é dessa forma? Ele mesmo explica no verso 10:
porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é salvação. É entender que somos pecadores por herança, sem escolha. Entender que esse pecado tem um preço, cobra um alto preço, e esse preço é morte. Entender também que alguém morreu no meu lugar, porque eu não teria como salvar a mim mesmo, mas alguém pagou o preço por mim, e esse alguém foi Jesus. Por isso que eu preciso me arrepender e confessar a Jesus como Senhor, para que eu seja salvo. Isso é salvação. E a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, você será salvo. Será restaurada a sua comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que fomos reconciliados com Ele no seu sangue. E você vai herdar a vida eterna. Vai viver eternamente na presença de Deus. E aqueles que não fizerem isso são inimigos de Deus, vão ter um destino doloroso. Mas hoje é o dia da salvação. Não espere. Confesse a Jesus como Senhor. E comece a desfrutar dessa comunhão que foi quebrada no Éden, mas foi restaurada em Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito, e às vezes as pessoas gostam de usar como uma objeção, porque elas dizem assim: eu não estava no Éden e herdei o pecado. Isso não é justo. Talvez não seja, mas Deus é um Deus justo. E a gente pode completar essa frase da seguinte forma: eu não estava no Éden e herdei o pecado, mas eu também não estava na cruz e herdei a graça. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um ato simples de confissão. Quando você confessa Jesus como Senhor, você é salvo. Crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se arrependendo das suas práticas pecaminosas e convidando Jesus para vir ser o centro da sua vida, eternamente. Ah, mas e essa salvação? Eu posso perder? Um dia estou salvo, outro dia não estou salvo? Fizemos um vídeo sobre isso. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você entender. Uma vez que você confessa Jesus como seu Senhor, você é salvo. Naquele momento a Bíblia diz que você recebe o Espírito Santo do Senhor. A própria natureza de Deus vem habitar em você, restaurando o relacionamento com o Deus que te criou. Mas eu perco essa salvação? Tem um vídeo aqui embaixo para você entender um pouquinho mais sobre isso e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem disponibilizado para você de graça, para que você viva em comunhão com Ele eternamente. Pensa nessas coisas, tome sua decisão. Se tiver qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Eu vou ter o máximo prazer em responder para você. E que o Senhor te abençoe.